Bom dia. Bom dia. Isso aí, galerinha. Sexta-feira é o melhor dia. Vamos começar revisando os conceitos interessantes aqui em ondulatória. Na verdade, se for perceber, nós já estamos falando desses fenômenos há muito tempo. Só que nós começamos falando deles, de certa forma, indiretamente, porque nós trabalhávamos a ótica. E a ótica, a gente usava no começo os princípios da ótica geométrica. A luz anda, os raios de luz são independentes e irreversíveis, né? Pra galera não achar que é irreversível, né? Irreversíveis. Tu vê, aí a gente começou a estudar as leis da reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que a reta normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares. Só que eu não cheguei falando, ó galera, não se esqueçam que a luz é uma onda eletromagnética. Até falei, mas eu não fiz questão de falar que eu estava estudando já um fenômeno ondulatório. E aí, na última aula, as duas últimas aulas, a gente já começou a falar especificamente de fenômenos ondulatórios. Alguém poderia me falar o que é a absorção de uma onda? É quando ela perde energia à medida que se propaga, é bem isso mesmo. E aí isso se reflete como no formato da onda? A amplitude diminui, a distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista ou um vale. Show de bola? O lambda, o movimento de onda muda? A velocidade da onda muda? Por incrível que pareça, não, a frequência muda. A frequência nunca muda. Essa mesmo nunca muda. Mas a amplitude vai mudando. Cara, lembra da... Não custa, né? Eu sei que de repente essa hora da manhã uma equação dessa pode não ser bem digerida, mas ó, não custa, né, cara? Pode ter medo de nada, pô. Mas fizeram o... Lembra dessa? É pior, eu acho que a gente viu até hoje, né? Cara, essa equação aí lá na faculdade, se tu for seguir a área, né? Lembrando que eu sempre dou aula acreditando que qualquer um de vocês pode ser engenheiro, mas qualquer um de vocês pode ser artista plástico, fazer direito, sociologia e nunca mais ver física. Então é difícil, sabe, agradar esses dois grupos. Porque o cara que vai ser engenheiro, eu não posso deixar de deduzir algumas coisas, de mostrar alguma coisa que é muito importante para começar a formar a base dele, né, na física ou na matemática. Em compensação, para o cara que não vai seguir a área, seria mais legal eu só falar dos fenômenos, do que acontece, de por que acontece, sem mostrar a base matemática. E é muito delicado, sabe, de agradar todo mundo. A tendência atual da física moderna aqui no Brasil é parar com muita conta e começar a falar só de fenômeno. Eu sou realmente contra isso. Porque às vezes o cara só vai amadurecer para a física, para a matemática, depois de 18, 19, 20 anos. E se ele jovem escolheu não trabalhar isso, dificilmente eu vou deixar a cabeça dele igual a de um jovem que vem trabalhando isso de eternidade. Certo? Desde eternidade. Então é por isso que eu sou fã de forçar um pouquinho a barra e mostrando um pouquinho de matemática sempre. Como é o nome mesmo? A amplitude. É o tempo de análise da onda. Quando que eu estou olhando ela? Período, tempo para completar uma. A posição em relação ao referencial que eu estou usando. O comprimento de onda. Pois tu sabe os nomezinhos, por comparação da equação original com a equação fornecida, te vira. O pior é quando o cara coloca o 2π, né? Aí tu bota em evidência. Fase inicial. Cara, lá na faculdade, como eu estava dizendo, essa equação da onda, quando ela está sendo absorvida, vai aparecer aqui na frente do A um exponencialzinho elevado a uma coisinha com um tempo junto. Ou seja, se eu fosse fazer o desenho dessa onda sendo absorvida, ela iria diminuindo de amplitude e essa redução de amplitude seria uma queda exponencial. Aqui não ficou legal, ó. Teria que ter caído um pouquinho mais para ficar exponencial. Ah, já sei. Primeiro eu vou fazer o gráfico de uma exponencial decrescente aqui. E aí eu uso esse gráfico para ir desenhando a onda. Ó. Aí as amplitudes, olha como cai drasticamente a amplitude, cara. Esse seria uma representação então da amplitude de uma onda sendo absorvida no mundo real. E matematicamente a gente consegue descrever ela, mesmo ela decrescendo. A gente dá um jeitinho de descrever ela. Então legal, revisamos a ideia de absorção. Só não vai falar no vestibular, é quando a onda é absorvida. Não vai me envergonhar lá, que é a coisa mais burra que tu pode falar na tua vida. A absorção é quando a onda é absorvida. Isso só vai causar graça no corretor, certo? É zero, não te dá nada.
porque não faz o menor sentido, né? Está explicando o conceito da palavra, que foi gerada a partir do conceito. Né? O que é refração? É quando a onda refrata, é zero. É zero na hora, e ele, zero. Tá beleza? Não faz isso, cara. Explica com outro, não usa a palavra que tu quer explicar para explicar. Né? É o mínimo do mínimo, né? A absorção é quando a onda perde energia à medida. Isso, para ficar bonito, não tem nada demais. Faz um esboço da onda sendo absorvida. Aí já ganhou, se for discursiva, né? Já ganhou bônus. Reflexão é quando a onda bate, popularmente falando, vamos deixar mais chique, é quando a onda encontra um obstáculo e retorna ao meio de origem. Ó, tá vendo? É a mesma coisa, bate e volta, só que ficou chique. E tu vê, às vezes, isso na vida faz toda a diferença. Eu, pelo menos, contrataria o segundo. Tá entendendo? E isso no vestibular pode fazer a diferença. Tu vai fazer uma questão discursiva, hein? Tu não pode zerar nessas questões discursivas, não te esquece disso. Tá? Reflexão é quando a onda atinge o obstáculo e retorna ao meio de origem. Cara, eu te falei de vários tipos de reflexão. Nós começamos lá no começo do ano com a da luz, que era um raiozinho. Mas se eu quero refletir o som, como é que eu represento mesmo? É uma parede e eu gritei, ô! Como é que eu vou fazer o som sendo refletido? Legal, eu até posso primeiro fingir que é a luz, fazer o raiozinho incidente, o raiozinho refletido, mas não existe raio de som. Aí é só lembrar que o som é uma onda longitudinal. Aí tu faz, por exemplo, uma marquinha de ar comprimido, uma pontilhada de ar descomprimido. Ar comprimido, ar descomprimido e assim por diante. Tu pode fazer essa representação. Aí tu sabe que as partes vibrantes da onda após a reflexão vão ser guiadas por essa linha imaginária. Nessa hora não é mais chamado de raio de luz ou raio de som. É chamado de raio de onda. Raio de onda. Raio de onda existe para qualquer onda, mesmo que a onda não seja um raio. Por que eu estou fazendo aquele raio que não existe? Para poder medir o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. As leis continuam as mesmas, nada demais. Ah, cara, e a reflexão em corda? Vocês lembram o detalhe? Tem dois tipos. Quando é uma corda. Se é fixa, dá um tranco e inverte a fase, vem no sentido oposto. Se era crista, vira vale, se é vale, vira crista. Eu preciso disso para acústica, tá? Senão tu não vai entender cordas vibrantes, certo? Ondas estacionárias e cordas vibrantes, né? E túmulo sonoro também. Então é importante lembrar, se dá o tranco na corda, se era crista, vira vale. E vice-versa. Com inversão de fase é a reflexão, se a extremidade é fixa. Porém, móvel não tem inversão de fase. Se a onda chega em forma de crista, reflete com o anelzinho oscilando, volta a crista também. Por isso que os instrumentos de corda não têm extremidade móvel. Porque senão a onda sonora, né, a onda estacionária não se formaria. Ou a onda refletida ia anular com a onda emitida, né? É por isso que os instrumentos de corda têm extremidade fixa na corda, né? Ambos os lados. Legal. Reflexão, vimos alguns tipos dela. Refração é quando a onda muda de meio de propagação. Cuidado, hein? Se for ar e água e nós fôssemos estudar a reflexão de uma onda luminosa, de uma onda sonora, o efeito é bem distinto, hein? Isso é um raio de luz. O que acontece? Aproxima porque a velocidade n de chegada vezes seno de chegada igual n de saída vezes seno de saída. O que é n? Parabéns! E como é que se mede esse índice de refração? C sobre V. Velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Vejo que bastante gente está lembrando disso. Por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês escreve, mesmo aqueles que fizeram pouco exercício, n de chegada, extremo de chegada, n de saída, extremo de saída. Poucos jovens têm a capacidade de pegar uma refração e escrever a lei já, que vai te permitir solucionar o problema. Mas essa refração escrita dessa forma só serve para luz, por causa do n, que é o índice de refração, que tem a ver com a velocidade da... Mas aí, cara, no lugar do n, tu pode colocar C sobre V, corta o C dos dois lados, sumiu a velocidade da luz. Beleza? Agora eu tenho uma fórmula que usa a velocidade da onda, e essa fórmula só serve para luz, para o som, para uma pancada que tu dá no quadro e se refrata para o ar ou para os outros lados, para qualquer onda que refrata. Lembra que aí depois eu ainda completei a fórmula usando que a frequência se mantém constante? Aumentei ainda a fórmula, ficou super poderosa na última aula, né?
Um exercício bom para hoje, tenta montar aquela fórmula, tu só de cabeça com as lembranças da aula. Depois tu compara com a fórmula da aula e vê se tu estás conseguindo tirar a fórmula por conta própria. Agora, se fosse uma onda sonora, já que a velocidade do som na água, lembra? Já que a onda sonora é uma onda do tipo mecânica, formada por partículas vibrantes. Então, na verdade, na água as partículas estão mais próximas, essa vibração, camada a camada, vai ser transmitida mais rapidamente. Então, essas camadas vibrantes, eu teria que representar elas agora, ó, mais próximo da superfície da água. Se eu fosse usar um raio sonoro, né? É raio sonoro, não é? Não, é raio de onda. É raio de onda o nome técnico dele. Eu falo isso, que na prova tu vai ler essa palavra. E tu tem que te acalmar com isso. O que é raio de onda? É um raio imaginário que não existe. Tá vendo? Não tá vendo raios batendo em vocês, né? Até porque quando a minha corda vocal mexe, o ar vai vibrando assim, ó. Mas eu posso sim, para cada um de vocês que o ar vai vibrando assim, tirar uma linha reta para usar como direção onde as camadas estão perpendicularmente vibrando. Tudo bem? Por isso, inclusive, que o som é uma onda diferente de uma corda, por exemplo, sacudindo para cima e para baixo, diferente de uma onda que os campos elétrico e magnéticos se intercalam perpendicularmente à velocidade da onda, lembra? Certo? Então, bacana, refração é quando a onda, o que é mesmo? Muda de meio de propagação. Ao mudar de velocidade, sofre um desvio, que é o que caracteriza a refração. Chegamos a falar um pouquinho de difração, não foi? Difração é quando a onda contorna um obstáculo. Se ela contorna um obstáculo, como explicar este fenômeno que ela contorna um obstáculo? Depois que a parte que passou pelo lado do obstáculo passa vibrando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, esta vibração vai se espalhar em todas as direções. Afinal, cada maldita molécula que vibra encosta nas outras moléculas, espalhando a sua vibração para todos os lados. Quem explicou isso de maneira didática foi o Huygens, e ele disse: cada frente de onda se comporta como uma fonte de novas ondas. Por isso que quando a gente pegou uma piscina, botou uma barreira no meio da piscina e fez as ondas na piscina, depois que as ondas atingiram a barreira, elas conseguiram contornar a barreira, se espalhando por toda a piscina. Eu falei ainda de uma outra forma de difração que é interessante, botar, por exemplo, uma pilastra na piscina. Quando as ondas atingem a pilastra, elas logo em seguida, depois de alguma distância da pilastra, voltam a ser ondas completas na piscina, certo? Como é que a gente sabe se vai refratar bastante ou não? Vai difratar, perdão. Compara o tamanho do obstáculo com o tamanho da onda. É até intuitivo, né, cara? É até intuitivo. Uma onda de rádio pode atravessar alguns tamanhos de montanha. Uma onda de luz, que tem um comprimento de onda nanométrico, lembra? Não vai desviar na porta do teu quarto. Por isso que tu tem a sensação de a luz está indo absolutamente em linha reta quando ilumina o teu quarto, não é isso? Quando entra pela janela a luz, tu até vê se tem uma poeirinha no ar, tu vê, vai dizer, a parte iluminada e a parte não iluminada, com as poeirinhas, né, flutuando no ar. Porém, cara, microscopicamente devem haver irregularidades ali na tua porta que tu nem enxerga, né? Que se tu fosse analisar aquela região de sombra não, né? Penumbra e região iluminada, de repente tu poderia perceber que microscopicamente a luz está difratando na porta, mas não é na porta toda, né? Ela está difratando nas mini irregularidades de um dos lados da porta. Me dá um exemplo em ti mesmo da difração. Aquelas manchinhas no olho que se mexem junto com o globo ocular, são nanométricas aquelas impurezas e dá uma desviadinha na luz e dá aquela sensação interessante no olhar. Show de bola, uma ótima revisão. Exemplo clássico de difração é também aquela história de falar através do muro, né? Com a outra pessoa. Ela vai te escutar porque vai difratar. A aula de hoje, então, eu vou precisar dessa noção para a gente poder continuar com qualidade. Cheguei a te falar alguma coisa de interferência? Isso não, né? Quando o cara, eu não sei, cara, quando eu escutei a palavra interferência, eu pensei, vou entender um monte de coisa louca aí que, né, que já aconteceu. Tá falando no telefone e de repente entra uma outra ligação junto no celular, ou tá escutando rádio, aparece uma rádio diferente lá, quando tá viajando, dá né? Ou na televisão, dá uma interferência, liga o liquidificador na televisão. Pra mim isso é que era interferência, sabe? Era isso, eu só enxergava isso.
E para mim era um fenômeno complicado, porque, poxa, né, a TV em si já é uma coisa complicada. Como explicar uma interferência que atuou na TV? Interferência. Mas vai ser tão simples aqui, cara, a noção que eu preciso de interferência que tu não vai nem acreditar. É muito simples a noção que eu preciso. Olha só, galerinha. Olha que beleza. Lá vem uma onda, pode ser no mar para ficar bem intuitivo. Porém, outra onda vem no sentido oposto. Cada um com a sua amplitude, obrigado. E aí, de repente, essas ondas se encontram. O que vai acontecer quando essas duas ondas vão se encontrar? Por incrível que pareça, uma onda, uma crista com uma amplitude resultante igual. A soma das amplitudes das ondas que se encontraram se forma. Mas é só naquele instante em que uma passa pela outra, porque logo na sequência as ondas continuam a sua vida como se não tivessem encontrado uma a outra. Vou chamar de V1, vou chamar de V2. Essas velocidades vão ser iguais, tá, gente? Via de regra, a onda que se propaga na água, ou numa corda, ou no ar, depende do meio onde ela está se propagando, e não dela. Ou seja, não adianta gerar uma explosão maior no ar, querendo que o som se propague mais veloz, se a velocidade de propagação do som no ar já é sabida. Vocês lembram a velocidade de propagação do som no ar? 350 metros por segundo, água, 1500, a gente falou rapidamente sobre isso, né? E aço, quase 5.000, 4.000 e poucos metros por segundo, né? Lembra lá do Faroeste, assistisse o filme, pegasse aquele filme, um só vale a pena. Então olha só, A2 e A1, isso aqui eu não me conformei. Eu na hora levantei o braço, professor, peraí. Tá querendo me dizer que as ondas vão lá, batem de cara uma com a outra e depois cada uma continua com a sua amplitude? Eu não aceitei aquilo. Ele falou, ele está desprezando a... Estamos desprezando a distorção! Pela madrugada, cara. Não é quando absorve e não diminui a amplitude? Não acabei de falar disso? Ora, meu querido. Mas passou, muito bem. Então, ó, estou desprezando, por isso que esse tamanho, ó, ficou idêntico. Olha só como o desenho está perfeito, ó. Ficou idêntico, tá vendo? E esse tamanho, ó, igualzinho a esse, ó. Mas na vida real. Dá uma diminuidinha, mas é pouco. Nem enxerga com o olho essa diminuída, é pouco. Quando o professor falou isso, eu morava em Bituba, né? Até os 16 anos eu morei em Bituba. E tu sabe que lá tem onda pra caramba, né? Não tem 42, parece que não é uma ilha, né? Mas tem onda pra caramba. E aí então tem costão. E eu nunca fui de pegar onda, chego no inverno eu parava de pegar onda, né? Nunca aguentei o tranco no inverno. Não, fresco. Nunca, negócio é, né? Na lanchinha o cara nem se molha, cara. O cara sai do molho ali, e aí esquia, tal, brinca, não arrisca na manobra, e já sai na praia e nem molha o cabelo. Porque senão não dá, né, cara? Desanima o sujeito. Mas eu admiro, cara, o cara que no inverno bota a roupa de borracha e vai surfar, eu tiro o chapéu, cara. Tem que ser macho. Tem que ser macho. Agora, voltando. Na vida real, quando duas ondas se cruzam, tem a... Mas é pouco. Quando eu sentei num costão e comecei a observar as ondas vindo no costão, batendo no costão, sofrendo reflexão, a onda volta. Não volta que nem chegou, porque na hora que bate no costão tem uma razoável... dá até pra fazer um barulho, né? Lá é a energia da onda perdida, a energia sonora. Concorda comigo? Aí ela volta menorzinha, mas logo vem outra onda maior, no sentido oposto. Quando eu fiquei observando elas depois dessa aula, eu vi, cara, que quando uma passava pela outra, dava uma onda maior, e depois elas continuavam com um tamanho aparentemente igual ao que chegaram. Até porque foi só uma passagem rápida uma pela outra, não poderia ter sofrido grande absorção. Então, mais uma vez, eu tive que dar o braço a torcer ao meu professor. Ele aparentava estar certo do que eu tinha observado na natureza. Legal. Essa interferência, tu chamaria ela de construtiva ou destrutiva? Construtiva. Então fala, como é que é a destrutiva? Tu viu? É assim que se aprende, cara. Raciocinando, às vezes sozinho mesmo. Então, ó, se ocorrer de que uma crista se encontre com um vale, é intuitivo. Na hora da... Isso, eu quero o nome
nome técnico agora, na hora da interferência, é isso, entendeu? Que interferência é quando uma interfere com a outra. É quando duas ondas se encontram, só isso. Na hora da interferência, a amplitude resultante, manda, meu querido. É a diferença. É pegar uma menos a outra, só vai ficar negativo aí, por isso que a gente fala que é em módulo, certo? E depois elas desaparecem, né, professor? É isso que é interessante, cara. Mesmo nessa situação, as ondas depois retornam com as suas amplitudes originais, desprezando a absorção. A interferência não, né? A interferência está aqui, eu não desprezei ela. Como ficou igual, ó? Zero absorção, tá vendo? Porque às vezes a câmera ela deturpa os desenhos, certo? Mas a galera que está ao vivo aqui enxerga que está igual, ó. Ou igualzinho, porque eu estou desprezando a absorção, beleza? Aí quando eu olhei isso, assim, vai dizer que essa aí é interferência, né? Eu me perguntei comigo, vai dizer que essa aí é destrutiva. Aí eu já fiquei meio chateado, porque eu achava que eu ia entender pra caramba os fenômenos de interferência que eu percebi na minha vida, e percebi que no final das contas o cara ia me cobrar na prova se era para somar ou diminuir as amplitudes. E realmente foi isso, cara, eu não acreditei na questão. Duas ondas propagam-se de tal forma que crista encontra crista. Uma tem 8 de amplitude, a outra tem 7, determine a amplitude resultante. E o pior é depois de alguns anos tu fazer essa pergunta para os teus alunos para que eles não zerem na prova. Já me aconteceu. Já me aconteceu. É claro que para ti não, né, cara? Isso eu tô falando lá do segundo ano, uma coisa, né, bizarra acontecendo, começo de ano, a galera cheia de dedos ainda. Aí o cara bota uma questãozinha dessa para o pessoal ficar feliz. Mas no vestibular vai cair de uma forma diferente, porque se cair assim eu acredito plenamente que todos vocês vão matar. Aliás, se fosse vale com vale se encontrando, ia ser construtiva e a profundidade do vale e a soma, beleza, das que se encontraram. Outra, se for crista e vale e eles têm a mesma amplitude. Aí na hora da interferência, parece que some, boa, essa é a palavra, parece que some como o fênix ressurgindo das cinzas. Depois da interferência, elas continuam a vida delas. Beleza? Essa aí é outra que eu fiquei chateado também. Ah, professor, para, né? Tá bom, a onda morre e de repente sobe do além. Né? Tu vê o conceito de energia não estava bem resolvido na minha cabeça? De certa forma, eu estava querendo que as energias ali que tinham sentidos diferentes se anulassem, né? E não é assim que acontece. Legal. Então tu vê, cara, interferência é quando duas ondas se sobrepõem e os efeitos delas podem ser somados ou subtraídos. Observe que eu estou falando de onda na água com onda na água. Eu não vou pegar um raio de luz daqui, né? Uma onda sonora de lá e querer que elas interajam. Até porque uma é mecânica e a outra é de naturezas totalmente diferentes. Certo? Aliás, quase que eu esqueço, a colega me brindou com uma pergunta legal no começo da aula. O professor fala um pouquinho de AM e FM. Isso a gente vai ver com mais calma futuramente. Então só para não perder o rumo da aula, sabe que eu sou especialista, né, em falar fora do momento, né? Ou adianto ou atraso alguma coisa. Ondas as de menor frequência que nós conhecemos e conseguimos produzir são justamente as ondas de rádio. São as de menor frequência. O megahertz que tu escuta, hein, cara? Imagina as outras, né? É isso aí, 1 milhão de oscilações por segundo. Claro que tem ondas de rádio que tem menos oscilações por segundo. Por exemplo, a AM. A AM, a frequência da AM é menos de megahertz, é kilohertz. Dá uma olhada lá no rádio, quando vai passar para a AM, alguns rádios já começam a medir em kilohertz, em milhares de oscilações por segundo. E dá aquela voz nojenta, né? Não é? Aquela voz de morto, de defunto, né? Da famosa Hora do Brasil. Não menosprezando a Hora do Brasil, que é importante para pessoas que não estão nos grandes centros. E eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por que parece voz de defunto e por que a gente ainda usa essa voz de defunto para a Hora do Brasil, que poderia ser um programa tão mais atraente. Primeiro, porque a quantidade de informação que eu vou conseguir passar é através da frequência. Quanto maior a frequência da onda, mais sim ou não eu posso dizer num segundo. Porque é assim que o rádio mede a informação chegando, com uma diferença de amplitude da onda. Certo? Ou seja, chegou uma onda com uma amplitudezinha maior, eu percebo, é um sinal. Se chega a onda padrão, não tem sinal nenhum. Ou seja, é entre uma oscilada e outra que eu posso passar a informação.
Se a onda oscilar menos, eu posso passar menos informação. Aí eu tenho que tirar alguns agudos, eu tenho que tirar alguns graves, fica aquela voz de defunto. Porque eu não posso passar a informação da música toda naquela onda. Se eu aumento a frequência, eu passo mais informação, tenho chance de uma música com mais frequências, que imita melhor a realidade realmente da música e dá então aquele conforto maior. Mas por que então usar AM para a hora do Brasil e para outros momentos? Para, por exemplo, o rádio amador? Porque essa onda de frequência mais baixa, por isso também chamado de ondas curtas, né? Porque todas têm a mesma velocidade, não é? Certo? Essas ondas de frequência mais baixa, quando elas batem na parte alta da atmosfera, chamada ionosfera, em vez de ela atravessar, ela reflete. Bate no chão, bate na ionosfera, bate no chão, ionosfera, chão e dá a volta ao mundo até, cara. Então, com um rádio interessante de ondas curtas aqui, tu pega rádios alemãs agora, pega rádios japonesas agora. Como pode, cara, se eu estou pegando uma rádio que está sendo emitida do outro lado do planeta? É porque a onda vem refletindo entre o chão e a ionosfera, que é a parte alta da atmosfera. Beleza? Muito interessante, né? Eu já cheguei a comentar aqui aquele problema que deu com os paranormais que escutam almas penadas, não falei? Né? E que pareceu um fantástico e tudo, a galera da USP depois percebeu que não, eles estavam confusos com a língua da tradução da alma penada. Certo? Então aí apareceu uma coisa meio bizarra, né? Meio catastrófica, mas não, era um cara falando em alemão e um sujeito português tentando entender uma alma penada falando. Certo? Bom, isso tem a ver com a onda AM então. AM. Para falar com o astronauta na Lua, o que eu tenho que usar? AM. Vai bater e vai voltar, né? Não vai chegar nele. Porque ela reflete na atmosfera. Tem que usar FM. Tudo bem? Porque a AM fica presa na atmosfera terrestre, ela não sai. Ou seja, se eu quiser emitir uma onda eletromagnética para fora da Terra, a AM não pode ser. Tem que ser a partir de FM. Mas quanto maior a frequência, mais informação eu passo, os fabricantes de satélite começaram a não querer mais usar rádio, porque a rádio estava com a frequência baixa para eles. Eles queriam mais bits por segundo. Passaram a usar micro-ondas. Então tem satélite que se comunica com a Terra, não mais por ondas de rádio, porque tem baixa frequência, com micro-ondas. Então eu vou fritar se eu for lá passar perto dessa antena. É uma frequência de micro-ondas diferente da frequência da molécula da água. Então não é uma antena de micro-ondas que vai ficar agitando as moléculas de água e aquecendo, senão seria perigoso, né? Certo? Show de bola. Então, um comentário primeiro sobre ondas de rádio, que interessante é esse. Se tu for estudar, por exemplo, pega lá na Wikipédia e digita lá ondas de rádio, tu vai perceber que tem muitos outros detalhes técnicos, cara. E aí tu vai ter um histórico dos avanços que permitiram sair do AM e ir pro FM, e aí criar ondas de mais qualidade, e as rádios foram melhorando. É bem bacana, tem todo um processo histórico delicado. E se tu for fazer engenharia, por exemplo, pode se especializar nessa área de ondas eletromagnéticas, como usar uma onda para passar mais informação em menos tempo, né? Isso tudo está se desenvolvendo da noite para o dia numa velocidade absurda. Mas eu diria que depois desse comentário aqui de interferência, que é bem simples, a gente pode ver a parte mais importante da aula. Respira fundo. Isso. Olha só. Muita atenção, hein? Pedrinha cai na água. E aí vai gerar logo depois de um tempo crista, vale, e assim por diante. Logo depois ou logo antes, uma outra pedra foi jogada aqui próximo. E aí depois de um tempo eu também veria crista, vale. Cara, a UFSC, por exemplo, adora colocar esse desenho aí, contar o motivo por que aquelas ondas estão sendo criadas. E aí vai lá e coloca alguns pontos ali, ó. Ponto A, ponto B, ponto C. E sai perguntando para o aluno, o que está acontecendo no ponto A? Ou 01, no ponto A existe uma interferência construtiva. Errado. Falso, né? Porque essa linha cheia é uma crista. E essa pontilhada, ó, eu juro que é uma pontilhada, ó, ela é um vale. Então ali é uma interferência destrutiva. Ele chegou a falar, a amplitude das ondas geradas pela fonte X é 10 centímetros. A amplitude das ondas geradas pela fonte Y é 7 centímetros. Qual é a amplitude em A? 3.
3, é assim, cara, te juro, é assim que vai ser cobrada interferência de ti. Aliás, não se esqueçam, a maioria dos fenômenos físicos são cobrados de forma básica. 3 questões da UFES que vão ser casca grossa, 2 média, mas 5 serão básicas. Se dominar a física básica com tranquilidade, não mata elas. Amplitude resultante no ponto B. 17, olha como o aluno está atento. Eu falei rapidinho, 10 e 7. Se o cara está atento, ele fala 17, pô. Certo? Quem falou construtivo, pelo menos tá legal, tá legal. Amplitude ali. Construtivo? 17, só que é um... Pronto, só que é um vale. Eles podem perguntar se é Cristo ou vale. E é internacional, tá? Linha cheia, pontilhada, vale. Beleza? É internacional. Não que o cara da apostila naquela questão não possa te provocar e criar ele a condição dele. Considerando que a pontilhada sejam as cristas e a linha cheia seja o vale. Mas via de regra, não falando nada do pode e seco. Linha cheia vale. Desculpa. Linha cheia crista. Linha pontilhada vale. Pessoal, também vai dizer, cara, que isso aqui tem muita diferença disso. É a mesma coisa, só que em vez de eu representar de lado a onda, que fica fácil intuir o que está acontecendo, né? Eu estou representando de cima, mas eu poderia pegar essa onda branca, desenhar ela aqui de perfil, a ondinha branca, e desenhar depois a onda rosinha em cima dela. Eu poderia fazer isso, só que aí entender isso aqui seria muito mais delicado. Por isso que a gente olha de cima. Mas olha só que interessante. Quando a gente começou a estudar ótica, eu chamava de ótica ou seja, não estava nem aí para o fato de a luz ser uma onda Sabe por quê? Porque no início dos estudos de ótica a galera não sacou que era uma onda. Newton achava que a luz era uma partícula, e inclusive achava que quando ela ia para a água, ela aumentava de velocidade. Tu vê o grande Newton, ele cometeu erros também. Um dos grandes erros de Newton foi isso. Foi não ter enxergado, ele chegou tão perto, cara. Ele estudou alguns fenômenos assim que quase falaram, acorda Newton, olha, eu sou uma onda. E ele não enxergou que era uma onda. Para ele a luz era uma partícula. E na hora de explicar a refração da luz na água, ele falhava porque ainda achava que a velocidade da luz na água era maior do que no ar. Coitado do Newton. Mas olha só. Teve um fenômeno que um tal de Young realizou, um experimento que um tal de Young realizou, que não teve jeito. Ninguém mais no mundo, depois daquele fenômeno, conseguiu defender que a luz era uma partícula e acabou. O Young fez uma experiência que deixou o mundo boquiaberto. Vamos tentar entender essa experiência, conhecida, obviamente, como experiência de Young. Olha só a ideia do safadinho do Young. Vou pegar uma fonte de luz especial que emita só uma frequência, ou seja, só uma cor, uma luz mono. Muito obrigado. Aí ele pegou assim e deixou uma frestinha bem pequenininha, quase do tamanho do comprimento de onda, porque aí quando a onda vai atravessar um obstáculo que tem o tamanho do comprimento de onda, ela sofre grande difração. Aí então lá vinha, né, vamos supor, a luz nas suas camadas vibrantes, nos seus campos eletromagnéticos. Na hora que ela passa no orifício, ela sofre a primeira difração. A luz difrata se espalhando por todos os lados do orifício, já que ele é bem pequenininho, nanométrico. Quando o professor no laboratório te dá essa plaquinha para tu olhar ela, tu olha e tu não enxerga que ela é cortada, de tão pequeno que é o corte. A galera fala, ó, galera, dá uma olhada nessa placa aqui. A galera olha, passa a mão, não sente nada. Depois ele, e aí, vocês viram o risco? O corte na placa, o que, professor? Corte, ele passou a mão, olhou contra a luz, não tinha nada. Depois ele bota lá no microscópio e mostra que ela estava cortada com laser. E é tão fino o corte que tu não enxerga o corte, cara. Certo? Porque o corte tem uma espessura de nanômetros. 10 na menos 9 metros. Loucura, hein? Com laser o cara faz aquilo. Aí o Young, para garantir, ele pegou mais uma placa, só que agora com, em vez de dois orifícios, só esse e esse. A primeira placa, de certa forma, foi para evitar que ondas chegando, vibrando em todas as direções aparecessem. Ele, de certa forma, filtrou uma parte das ondas. Só as ondas que passarem bem encaixadinhas no buraquinho vão continuar. Aí, cara, a sacada dele, eu vou depois fazer 2 orifícios numa outra placa, da mesma espessura daquele primeiro, bem fininho. Do tamanho aproximadamente do comprimento de onda.
Só que eu vou fazer eles bem no meio desse original e são dois. Por que dois? Porque com certeza a luz vai chegar ao mesmo tempo aqui e aqui. Porque a luz vem numa mesma lâmpada, numa mesma fonte. Quer dizer que vai ocorrer novas difrações, tanto aqui em cima, quanto lá embaixo. Cara, depois que ocorrer essa difração em ambos os orifícios, o que vai acontecer? Essas luzes que estão, esses raios de luz que estão passando pelo orifício 1 e pelo orifício 2, vão se comportar como duas lâmpadas, emitindo o mesmo tipo de luz, exatamente em fase. Lembra? Em fase é assim, ó, ao mesmo tempo, fora de fase, em oposição de fase. É normal, não é normal lembrar esse nome técnico, né? Então, quando duas ondas oscilam assim, ó, crista, vale, juntas as ondas oscilam, a gente diz que elas oscilam em... Muito obrigado. E se elas oscilarem assim, ó, uma crista, outra vale? Em oposição de fase. Tudo bem? Realmente fase inicial não era o momento em que a onda começava a oscilar? Se elas começarem em fases iniciais diferentes, né? Elas podem ficar em oposição de fase. Olha só, o que é isso? Crista e depois vale, crista, ao mesmo tempo, né? Exatamente ao mesmo tempo. Se eu tivesse ligado duas lâmpadas separadas, mesmo fabricadas pelo mesmo processo, mesmo ligadas ao mesmo tempo, eu jamais conseguiria sincronizar a emissão atômica de radiação de uma com a outra, né? Essa foi a sacada do Young. Poxa, eu queria duas lâmpadas que emitissem ondas idênticas, porque aí de repente uma poderia interagir com a outra de forma construtiva ou destrutiva. E foi essa a sacada dele, usar uma fonte só e usar uma placa com dois orifícios para separar essa única fonte em duas. Que fenômeno é esse que está acontecendo aqui quando a onda dribla os orifícios? Difração, a capacidade de contornar um... Legal. E aqui o mundo se chocou. Aqui o mundo ficou incomodado, cara. Young chegou e colocou uma parede aqui, ó. E o que aconteceu nessa parede? O que aconteceu nessa parede aqui onde a luz batia? O pessoal percebeu que bem no centro aqui, comparado com o primeiro orifício, aparecia uma mancha forte de luz, um risco forte de luz. Na parte de cima, aparecia um risco de luz mais fino, assim como na parte de baixo. Em cima desse mais fino, um ainda mais fino, e assim embaixo também. E depois um mais tênue ainda, e outro mais tênue. O pessoal não se conformava com isso, porque até então era o princípio da ótica geométrica que funcionava. A luz anda... Pô, cara, tu tá pegando luz, passando por dois risquinhos numa placa. O que tinha que acontecer na parede? Dois risquinhos de luz. Não é? Pô, se tu pegar uma madeira, fizer dois cortes de luz e botar na lâmpada, se não aparecer duas marcas de luz ali, tu chama um padre. Mas Young fez e refez. E não tinha padre que resolvesse o problema. Não era problema de espíritos do mal, era a natureza reagindo dessa maneira. Só que até então a luz era considerada uma partícula. Só que me explica como é que as partículas vão se chocar desse jeito para ficar forte a luz no meio, onde nem tem risco, e depois ir ainda mudando em degradê ali a intensidade das franjas luminosas que apareciam. Então onde é que vem aquela porcaria daquela franja, caramba? A pergunta era essa. Quando o pessoal começou a perceber que a luz era uma... Perceberam que dava para explicar essa franja com interferência, porque aquelas fontes que estão emitindo a luz estão em... Então peraí, aqui bem no meio, o que tem bem aqui no meio, ó? Pontilhada com pontilhada, vale com vale, vai dar um vale mais profundo ainda, significa a luz mais intensa. Se eu continuasse a analisar aqui no meio, ó, aqui tem linha cheia, aqui não. Aqui nessa mesma alinhamento, teria linha cheia com linha cheia. O que é linha cheia com linha cheia? Crista com crista, que dá uma crista maior ainda, que significa onda de luz mais intensa ainda. Porém,
Abaixo ou acima dessa linha do meio, eu vou ter uma pontilhada encontrando uma linha cheia logo ali em cima, ou abaixo eu vou ter uma interferência destrutiva, porque uma crista vai estar se encontrando com um, mas essas fontes não são idênticas. Então quer dizer que a amplitude da crista é idêntica à amplitude tanto do campo elétrico quanto do magnético. Então eles se anulam, cara. Luz com luz acaba dando escuridão. E é por isso que está aparecendo essas franjas escuras entre as franjas claras. A franja clara é interferência construtiva, luz com luz dando luz mais intensa ainda. E a franja escura, interferência destrutiva. A partir da experiência de Young, a galera teve que aceitar que a luz é uma onda. Mas o fato de a luz ser uma onda não explica bem outros fenômenos. Por exemplo, a pressão da luz. Tu acredita, cara, que a luz quando bate na tua pele gera uma força na tua pele? Uma pressão, e dá até para calcular essa pressão? No ensino médio a gente não fala disso. Mas existe, tá? Existe essa pressão, dá para calcular a força que as partículas da luz fazem na tua pele quando ela te atinge. É uma força minúscula, óbvio, né? Mas isso também mostra que a luz é uma... Caramba, cara, isso começou a dar nó na cabeça dos caras. Não existe hoje ainda uma teoria redonda e bonita que explique a luz. Ou a gente encara a luz como umas bolinhas que a gente chama de fóton e explica uma meia dúzia de fenômenos, ou a gente encara a luz como uma radiação elétron e explica outra meia dúzia de fenômenos. Agora, não existe uma teoria redonda que explique todos os fenômenos relacionados à luz. Louco isso, né, cara? A luz é safadinha de entender, bicho. É safadinha. Show de bola! Mas eu vou repetir esse detalhe aqui, tá? Fazer um desenho mais bonito na próxima aula, que é bacana entender essa experiência de Young. E vou te falar as relações matemáticas aqui na experiência. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E já estamos nos encaminhando aí para o final desse volume 6. Falta mais alguns fenômenozinhos para a gente discutir. Polarização. Pode arriscar já quase todos os exercícios dessa apostila, cara. Só falta a parte de polarização e ressonância. Na aula que vem eu mato essa apostila.